continuar. O pastor Glacier pediu para continuar o assunto sobre as gerações. Vou recapitular algumas coisas rapidamente e vamos dar prosseguimento para chegar ao ponto de aquela expectativa que o pastor Glacier pediu. O que se espera da próxima geração? Qual será a próxima geração? Como se chamará? Como será o seu comportamento? Isso é meio profético, pastor Glacier. Eu fui lá no meu copiloto, inteligência artificial, para ver o que eles estão falando por aí sobre isso. E não tem muita coisa ainda, mas queremos chegar nesse ponto aí de pensar um pouquinho como essa geração será classificada, se ela existirá, se será antes do arrebatamento. Bem, algumas coisas, são muitas coisas, mas vamos ler mais uma vez, antes, o Salmo 127, que é o Salmo que é a nossa divisa para esta série de mensagens. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Amém. Se você não tinha lido um capítulo inteiro da Bíblia, nós lemos juntos agora, ou durante a semana. Lembra do poder dos 4, 4 vezes pelo menos ler a Bíblia por semana, para que a sua vida espiritual seja potente, e ativa. Então, estamos abordando as várias gerações, e hoje vamos ver um pouquinho como será a próxima geração. E essa mensagem é para pais. Então aqui estão os pais, e a geração também dos que ministram as crianças, e os que são responsáveis, às vezes os avós, que estão ajudando, apoiando os pais no dia a dia, no cuidado com as crianças. Então isso tem a ver comigo, geração Baby Boomers, e outras gerações que estão aqui, nós estamos todos envolvidos de alguma forma, ou com filhos, ou com netos, ou com crianças na escola, ou ministério da igreja com crianças. Eu sempre falo, o meu mestrado eu estava fazendo na área de educação cristã. Eu estava defendendo o argumento de que para as crianças nós temos que ter sempre os melhores. Quem são os melhores professores da igreja? Eles têm que cuidar primeiro das crianças, deixa os adultos para outros. Porque os melhores precisam estar focando com as crianças ali, toda a formação básica cristã, que vai apoiar as famílias através do ministério da igreja, e isso será uma bênção muito grande. E é muito o que se falar nisso, sobre educação cristã na igreja. A igreja hoje é um grande apoio para as famílias. O pastor Glacier estava falando que quando construiu aqui, construiu projetando ter uma escola lá embaixo. Não é um ambiente muito grande, mas dá sim para ter uma escola. No Mato Grosso, criamos 3 escolas, uma em convênio com o Estado e 2 colégios batista. Então a educação é uma coisa muito importante, quando nós focamos nas crianças, especialmente em nossa geração, como vamos ver nessa noite aqui. Como disse John MacArthur, nós precisamos orar por nossas crianças. O que estamos enfrentando hoje é feroz, uma cultura armada para destruí-las. Vamos ver durante a mensagem. Fruto de uma agenda anti-Deus, anti-Cristo e anti-Escrituras. Então, paramos no domingo passado falando sobre a geração alfa, de como existe um grande abismo entre a nossa geração, que eu falo, nós baby boomers. Eu falei domingo passado que baby boomers é a explosão de bebês após a guerra, falei, não escapou isso não, Então, vamos ver aqui rapidinho, quem é a geração baby boomers? Fica em pé comigo. Eu sou 1940 a 1960, eu sou de 59, fica em pé. Agora, o domingo era só para levantar a mão, agora para cá.
soldado Melechos comparecendo. Né? Nós somos geração Baby Boomers. Quem é da geração X, 1960 a 1980? A maioria aqui parece, olha só, geração X. Geração Y, 1980 a 1995. Só a irmã, olha ali, ó, tem uma geração aqui, geração Z, 1995 a 2010. Ele? O Pedro? Ali. Geração Z, né? E a geração Alfa, 2010 a 2025. Tem alguém? Eles desceram, né? Desceram. Que ano que é? 2015. Como é mesmo o nome dele? Pedro mesmo, né? 2015. Então, geração Alfa aí, temos um representante aqui. Essa geração, a última geração, aqueles quadrinhos lá só representam rapidamente o grande abismo que existe desde a nossa geração Baby Boomers até a geração Alfa. Estima-se que até este ano haverá 2 bilhões de pessoas dessa geração Alfa no mundo, 2 bilhões. Né? E o que a gente vê com isso eu queria mostrar para as crianças, mas de novo elas escaparam, lembra que eu falei das crianças, né? Que a nossa geração Baby Boomers geralmente era assim, ó, pé descalço na escola, 2 numa carteira, mostrei domingo passado isso, né? É muito diferente. Hoje eles têm aqueles tênis de marca, roupa de marca, né? Tudo de bom, do melhor, e isso é devido nós pais e avós não ter nada, a gente quis dar tudo para eles, e esse é um dos problemas do exagero também, né? E muita do que eles estão sofrendo hoje, porque nós demos muito excessivamente, e nós conquistamos tudo isso porque não tínhamos nada, fomos à luta com a graça de Deus e vencemos, né? Então, muito abismo que existe. Então, a gente vê de geração em geração, esse quadrinho, né? Que é muito famoso ele na internet, né? Ali a criancinha, o casal de crianças lá brincando, depois está namorando, depois casa, envelhece, um vai, depois o outro vai também. Né? Então, como disse Jonathan Edwards, famoso avivalista americano, responsável do grande avivamento nos Estados Unidos, ele dizia isso: a vida é dura, curta e incerta. Já ouviu isso? Esse é o maior avivalista, o homem mais espiritual dos Estados Unidos, na época do grande avivamento. Ele sempre repetia isso: a vida é dura, curta e incerta. A gente, irmãos, aqui tem passagem. A gente está aqui para cumprir um propósito. Lembrar de novo essa figurinha do ano passado, eu até veio com o Salmo 127, né? A ordem bíblica da família, Jesus acima de tudo, né? O Senhor é o Deus que supre, o marido, depois a esposa, depois os filhos. Esse é o guarda-chuva que estrutura a família cristã. Eu não sei como é que eles em casa, né? Porque aqui a pastora é superior a você sabe, né? É pastora, você não é. Eu espero que lá em casa seja você o marido e aí embaixo a mulher, viu? Porque essa é a estrutura bíblica. Eu vi uma reportagem uma vez de um casal de militares, estado de São Paulo, ela era capitã e ele era sargento. Então ele falava assim: quando eu ando na rua eu tenho que prestar continência para ela. Mas em casa ela fala: não, em casa é ele que manda, né? Porque lá em casa ele é o marido, ele é o esposo. Mas a Bíblia tem toda uma ordem lógica para a família, e isso é importante observar. Os filhos estão olhando isso. Isso faz parte da estrutura também da formação do menino e da menina ao longo do tempo. Então, o que nós estamos vendo aqui sobre a geração Alfa, né? Vamos dar prosseguimento aqui. A vida é assim, e ela deve ser vivida com intensidade, a vida deve ser vivida para a glória de Deus. Precisamos investir de tal forma que a nossa vida está também impactando a vida de nossas crianças, para também se tornarem pessoas submissas a Deus como Senhor e terem um foco de obedecer a Deus. Então toda a estrutura familiar na Bíblia, ela está voltada para isso. Por isso o Salmo começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa. Então não adianta todo o esforço do trabalho.
Primeiro lugar é Deus em casa, é Deus na família, é Deus no lar. Então, atualmente, se nós não estamos direcionando ou ensinando nossas crianças a serem assim, debaixo da submissão de Deus, subordinadas à direção de Deus, por outro lado, se estamos direcionando ou ensinando nossas crianças a serem apenas bons estudantes, bons profissionais no futuro, estamos fracassando em nossa missão como pais. Porque a nossa missão como pai, primeiramente, é focar que eles devam servir a Deus, ter temor de Deus e serem submissas a Deus. A maioria dos pais estão falhando porque estão focando em seus filhos serem os bons estudantes, bons profissionais, mas não serem bons servos de Deus. Então nisso falha tudo e toda a estrutura fica arruinada. O Salmo 127, portanto, como disse domingo passado, ele é um monólogo do chefe da família feliz. Nós temos que começar com o Senhor. O Salmo começa com o Senhor. Se o Senhor, não começa com o pai, não começa com mãe, não começa com o filho, fala, se o Senhor não estiver ali para edificar, todo o trabalho será de fato inútil. Crianças dessa geração, nascidas de 2010 para cá, elas são 100% digital. Algumas coisinhas eu já falei do meu passado, mas eu quero acrescentar outras aqui, que não deu tempo. Já que era para continuar, pastor, antes de chegar lá naquela outra geração, é importante focar algumas coisas aqui para a nossa boa memória. Uma boa regra didática é também repetir para reforçar o aprendizado. Essa geração sendo 100% digital, ela cresceu nesse mundo profundamente conectado, esse mundo profundamente tecnológico. Essas crianças estão imersas na tecnologia, como o peixe está imerso na água, essas crianças já nascem imersas em tecnologia. Isso mexe com o seu temperamento, isso mexe com a sua formação e com o seu comportamento. E desde os primeiros meses de vida, por isso são chamados nativos digitais. Esses alfas têm a tecnologia como uma extensão de sua vida, como parte integrante da sua vida. Falei um pouquinho disso domingo passado, e para eles é impossível imaginar um mundo sem tecnologia. Dizem que um dia vai ter um boom aí, vai acabar a internet, não, vai ter energia elétrica, você tem que ter um rádio daquele que recarrega com luz solar para você ouvir alguma informação, o que está acontecendo com o mundo, porque dá um apagão, tudo hoje depende da energia, não vai carregar celular, não vai carregar tablet e tal, essas crianças virão perdidas se isso demorar mais do que um dia, se isso demorar alguns dias, porque são imersas nesse mundo tecnológico. Nós não, nós podemos sobreviver, até sem rádio. Nós já fomos criados numa outra cultura, num outro tempo, numa outra forma. Essas crianças alfas são atentas e observadoras. Têm um alto nível de curiosidade e de autonomia. A gente às vezes até espanta. Vê como a criança hoje é autônoma, e ela quer fazer sozinha. Né? Eles são mais independentes, exploradores, eles aprendem rapidamente as novas tecnologias, né? Eles se sentem mais confortáveis navegando num tablet ou falando com a inteligência artificial. Às vezes liga em casa assim, eu percebo que é robô, eu falo, eu não vou conversar com o robô, eu desligo. Mas essas crianças hoje, elas preferem falar com inteligência artificial do que falar com o humano. A cabeça deles, a mentalidade deles já está moldada por essa tecnologia. Eu, sinceramente, eu não gosto de conversar com o robô. Eu prefiro ir lá no banco, falar com o gerente, se ele não estiver disponível no WhatsApp comigo. Mas muito hoje não sabem que é inteligência artificial. Um aplicativo de banco e muitos segmentos da sociedade. Então, os alfas estão imensos, estão diante de imensos desafios emocionais e sociais. Alguns desafios para essa geração alfa é o uso excessivo da tecnologia, que tem propiciado problemas de saúde até mental e física.
desenvolvimento emocional prejudicado, e estudos apontam que o grande risco dessa geração é desenvolver mais ainda ansiedade, déficit de atenção e dificuldades de linguagem. Isso é uma coisa que deve preocupar os pais e os avós, conversarem com as crianças, ajudarem a ler bons livros, começar a leitura, escrever, não ficar só dependendo da tecnologia. Há uma necessidade de desenvolver as habilidades sociais, emocionais no mundo cada vez mais digital, e os pais e os avós precisam ajudar nisso aí. Essa geração alfa precisa aprender a se comunicar e interagir. Perceberam como eles têm dificuldade? E a gente precisa ajudá-los. Aquele trabalho com as crianças aqui sábado passado foi muito bom. Isso é um trabalho que ajuda a interagir e ajuda essas crianças a se comunicar. E a igreja precisa apoiar a família e fazer mais coisas sobre isso. Não demorar muito a fazer coisas dessa natureza, ou ter algum programa, talvez até semanal, enquanto não tiver uma escola, pastor, talvez ter aula de reforço, aula de apoio, um lugar de socialização, porque as crianças, essa geração alfa precisa muito disso. Eu vejo em casa o Micael, ele está crescendo no meio de adultos. Não tem criança para brincar. Ele acha que ele é um adulto, ele quer pegar a faca do adulto, ele quer pegar o garfo do adulto, ele faz as coisas de um adulto, e então ele precisa de um ambiente de socialização com crianças. Geralmente as famílias hoje só têm um filho, então aquele filho ou aquela filha cresce no meio do papai e da mamãe, do adulto, não tem uma criança para interagir. E a igreja pode perceber isso, fazer algo nessa direção para ajudar as famílias. Isso vai ajudá-las a lidar com as emoções, a desenvolver com as habilidades de empatia, que é muito importante, que a gente não está vendo isso nas crianças, está vendo isso nas últimas gerações. Então nós precisamos garantir para os pequenos momentos de diversão, de leveza, em casa, aqui na igreja, na escola, não sei como é que está aqui em Curitiba, mas é muito importante, porque as crianças alfa, elas carecem nessa nossa rotina corrida, elas carecem de ter momentos junto com os pais, e isso é essencial para fortalecer a sua relação. Uma pesquisa interessante foi feita pelo Globosat, diz que as crianças alfas, elas reconhecem os pais como seus maiores ídolos, mais do que qualquer super-herói que eles conhecem nos seus joguinhos, nas suas histórias lá, ou qualquer youtuber famoso. Os pais são seus heróis. Então os pais precisam entender isso, que essa geração alfa tem você, pai, você, mãe, avô, avó, como seu maior herói, e aprecie isso, valorize isso, tenha tempo junto para brincar, oportunidade valiosa para interagir, porque eles têm você como o seu maior herói. O tempo em família, cultivando vínculo afetivo, é o que essas crianças precisam, mais do que presente, mais do que um tablet novo, um smartphone novo. Eles querem aprender, e através da experiência com a família, é o melhor e o mais eficiente projeto de adquirir conhecimento para essa geração. Incentivar o pensamento, a habilidade, a resolução de problemas. Não resolver tudo para a criança, mas forçar ela, deixar ela encontrar soluções. E isso é na interação, na experiência, no dia a dia, que a criança alfa vai desenvolver a sua inteligência cada vez mais, num mundo tão diferente que é esse mundo de hoje. Então, habilidades como criatividade, empatia, inteligência socioemocional, elas precisam muito disso no lar, e como a igreja pode também apoiar, a gente tem que pensar. Essa geração alfa será capaz, por outro lado, de trazer a construção de um mundo melhor. Nenhuma outra geração tem todas as condições que essa geração está recebendo. Tida por a geração mais inteligente por causa das múltiplas telas e são bombardeados com informação e motivações, e nós devemos ajudá-los para que os nossos filhos estejam lá em cima como cabeça, como líderes,
aqueles que vão ser o presidente, o prefeito, aquele que vai estar lá em cima tomando as decisões no judiciário, sabe? Nós perdemos muito tempo como igreja, deixamos que os maus entrassem lá, passassem nos concursos, fossem os melhores para conseguir estar no topo, e nós estamos sofrendo muito por causa disso. Nós pensamos só em evangelizar, só em ganhar almas, esquecemos de ensinar e educar e preparar bem nossos filhos para estarem nos lugares de posição, de poder, de decisão, para que o nosso Brasil fosse melhor. É o que John MacArthur disse: nós precisamos orar por nossas crianças. O que essas crianças estão enfrentando hoje é feroz. É uma cultura armada para destruí-las, fruto daquela agenda anti-Deus, anticristo e anti-escritura. Não sei se vocês acompanharam esse post do Elon Musk. Foi ele que postou isso no X, e ele falando sobre o perigo da Netflix. Não só Netflix, há muitos programas hoje que a criança tem acesso a brincadeiras, a filmes, a desenhos animados que são terríveis, são verdadeiros cavalos de Troia. Parecem inocentes, mas por dentro tem o diabo. E eles estão lá interferindo na formação, no comportamento das crianças. Você tem visto? Nunca vi o que estamos vendo agora: filhos matando pai e mãe. Ultimamente eu vi um lá, porque negou o celular, foi lá e matou. Pai matou a mãe, ou foi a mãe e a avó. Sei que tem uma desgraça na família. Crianças que não têm nenhum controle emocional, e ao que se nega dá um não, uma disciplina capaz de matar o pai, matar a mãe. Isso que estão infectadas pelo diabo, ao ponto de matar, roubar e destruir. E que Jesus diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E muito do que hoje a cultura está oferecendo através de desenhos animados, de séries, e, enfim, de joguinhos, são diabólicos. Então o pai e a mãe, quando permite a criança, a avó, acessar esses joguinhos, esses filmes, essa série, precisa saber se aquilo é bom ou mal, se aquilo vai ajudar ou vai atrapalhar a criança. Então é um trabalho difícil, irmãos, sério, é um trabalho difícil. Muitas vezes a gente prefere abrir e dar para a criança, porque a gente está com outra ocupação e quer que a criança fique um pouquinho em paz, mas ela vai ficar, na verdade, nas mãos de demônios. E demônios eu falo, meus irmãos, porque é realmente maligno isso. É como Vim Malgo dizia sobre a bebida. Vim Malgo dizia que dentro de uma garrafa de álcool tem um demônio. É verdade, a gente está vendo. Aquilo desgraça a vida de um homem ou de uma mulher, uma pessoa que se entrega àquilo. Hoje, muito disso do mundo é dominado por espíritos que estão entrando dentro dos lares e causando desgraça. E a gente precisa atentar a isso. Se a gente não tem habilidade, a gente tem que buscar de alguma forma conhecer um pouco mais sobre isso. Falar com o pastor, falar com a professora da escola dominical, falar com o diácono Nisa, falar com a pastora, pessoas que têm mais informação, perguntar nos grupos: olha, e essa série aqui, esse jogo aqui, isso aqui é bom, isso aqui ajuda. Tem muita coisa boa na internet, joguinhos instrutivos, educadores para as crianças, mas tem muita coisa que não presta. Precisa tomar cuidado com isso. Isso o próprio Elon Musk que fez, e estava alertando o mundo a respeito disso. Geração alfa, segundo Adam Clarke, voltando aqui para o Salmo 127, o ter uma descendência, irmãos, numerosa, um lar, é uma bênção. Quantos filhos, aqui, eu tive 3 filhos, eu só não tenho com a Cidinha porque ela não quer mais, sabe? O pastor aí, ó, eu gosto de gente como pastor ali, ó. Nós temos que multiplicar. Deus mandou multiplicar, crescer e multiplicar, encher a terra. Ah, pastor, a terra está cheia, não está cheia de mau caráter, encher de filhos de Deus, gente boa para esse mundo. Hoje é um filho, ou no máximo 2, olha lá. Quem tem 2 multiplicou? Quem teve 2 filhos multiplicou? Não. Porque quando o pai morre, a mãe morre, eram 2, eles produziram 2, ficou 2, só empatou. Não é? Multiplicar tem que ser 3 para cima.
Aí o pai e a mãe mais um, então eles 2 morrem, eles têm 3 filhos, tem 2 no lugar e tem mais um, aumentou. Né? Então, quando esse salmo está falando desse homem feliz, falando que enche a sua aljava. Então, Adam Clarke dizia, ter uma descendência numerosa é uma bênção. Hoje as pessoas não acham isso, por causa do custo da educação, de poder dar as coisas que o filho quer, a filha quer. Então, pensa no custo, não pensa na alegria de ter mais filhos. Eu incentivava muito lá, em Rondonópolis, minha igreja, os casais terem filhos. Alguns foram avante, tiveram 3. Minha filha mesmo, minha filha primogênita teve 3. Muito raro isso, não é verdade? Quem teve 3 filhos ou mais aqui? Levanta a mão. Olha que beleza, né? Mas a maioria hoje não tem, no máximo 2. E muitos ficam só com 1, não é verdade? Quem então só tem 1? Aí, Cidinha, tá vendo? Só 1. Né? Maneusa também só 1? De nós 2 já estamos em 12 famílias. 12. Meu avô teve 10. Minha avó morreu de parto de trigêmeo. Naquele tempo era difícil, não estava no hospital, né? Ao morrer, ela deixou 2 vivos e uma morreu com ela. Aí meu avô casou de novo, teve mais. Então, ao todo, teve só 18. Meu pai só teve 2. Não, depois teve 3, meu irmão, 3. Né? E de lá para cá só vem diminuindo. Mas esse salmo está falando da bênção de uma descendência numerosa. É verdade que, por outro lado, a menos que a boa mão de Deus esteja presente, tudo que a gente fizer será inútil. Então, quando fala no verso 3 da flecha, fala da flecha, do ano passado eu mostrei essa figurinha que a gente fez lá, eu e o copiloto, né? Na verdade foi o copiloto que fez, não fui eu. Eu só joguei as informações, mas o salmo saiu em inglês, né? A criança é como uma flecha, a gente tem que direcionar para um alvo. Então, ser flecha é ser alguém que tem um alvo, um objetivo, uma meta a ser atingida. Os filhos são como flechas, lançadas ao alvo com propósito. A flecha tem o objetivo de atingir o alvo, ir longe, realmente, sem se desviar, conforme a sua vocação, o quanto preciso for. A flecha tem o objetivo de atingir o alvo, e isso significa que eles devem ir mais longe do que os pais. Minha alegria é ver meus filhos indo mais longe. Não é a sua alegria, pai? Não é a sua alegria, mãe? Você como avô, a gente quer ver os filhos indo mais longe, galgar posições mais altas e serem melhores do que nós. Isso é normal, irmãos. Não é ter ciúmes, inveja, querer bloquear, não é? E se desejamos isso, nossos filhos, nós desejamos que eles voem alto, muito mais do que nós. E Adam Clarke dizia, cada criança será no decorrer do tempo uma defesa e apoio para a família, como flechas na aljava de um guerreiro habilidoso. Então, um tempo a gente vai envelhecer, a gente vai precisar dos filhos para apoiar a gente. Então, quanto mais filhos, mais apoio a gente vai ter. Essa é a felicidade do salmista também, quando ele está discorrendo sobre isso. E ele é o guerreiro que vai lançar essas flechas, e essas flechas dependem do guerreiro. O guerreiro é o pai, a guerreira é a mãe, são esses filhos que dependem do pai e da mãe, e eles devem estar dotados de força e virtude de Deus, e esses são sinais da bênção de Deus. A flecha precisa de um braço forte, que é o pai, que é a mãe, que é a auxiliadora, a Bíblia criou para ser ajudadora. E quando eles são disparados com grande força, eles vão com muita força, e eles alcançam o alvo, e eles não vão em vão, não voltam em vão. Geralmente são saudáveis e fortes, seus pais vivem para vê-los crescer e serem úteis para a sociedade. A flecha tem que estar na mão do guerreiro, do pai, da mãe. Que verdade impressionante. Hoje muitas crianças são ensinadas a serem independentes do pai logo cedo, que a família não é importante. Um pouco tempo atrás havia uma força tão grande nas escolas que queriam dizer que a família é inútil, que a criança não precisa da família, que ela pode fazer suas escolhas sem consultar pai e mãe. Isso é diabólico, isso não é de Deus. De Deus os filhos devem estar nas mãos do pai e da mãe. Eles são os seus protetores, eles são os seus guerreiros que vão preparar para serem lanças hábeis, habilitadas.
Eles que vão estabelecer as regras, não é o governo que estabelece as regras. Não é o judiciário e nem o legislativo que estabelece as regras dos nossos filhos. É os pais que estabelecem o sim e o não. São os pais que devem dizer os propósitos inteligentes, sábios para os seus filhos, o caminho que eles devem seguir. Por isso Deus fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Esse é o papel dos pais, não da escola. Quando a escola entra é para educar, português, matemática, levar até uma profissão, uma formação, mas educar regras é trabalho do pai e da mãe, e são os pais que estabelecem os limites, a direção, a se conduzir pela vida. Veja como é importante. Os seus talentos estão dirigindo os talentos dos seus filhos, seus dons estão a serviço dos seus filhos. Os pais precisam também respeitar a flecha. Como ser humano, os filhos precisam ser respeitados, eles são únicos, eles são dignos e precisam ser tratados com respeito e dignidade. Eles vão aprender respeito e dignidade com os seus pais. Respeitar que os seus filhos têm etapas de crescimento, têm os seus conflitos, as suas necessidades. Saber motivar, o de 5 ou o de 15 anos são diferentes. E cada um precisa de um motivo e de um modo de correção do seu jeito. Precisamos ser coerentes com os nossos filhos. Ninguém gosta de mudanças de regras no meio do jogo. Então, se a gente estabelece regras, essas regras devem ser inteligentes, que vão durar durante todo o processo. Não devemos irritar e confundir os nossos filhos, como a Bíblia diz, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados, Colossenses 3:21. Então, assim, precisamos lançar os nossos filhos quando chegar a hora, e não devemos ficar magoados que temos que lançá-los e dar os seus voos sozinhos, e tal qual uma flecha lançada, irão embora e terão que voar sozinhos. Jesus Adrian tem uma música muito bonita, uma letra muito bonita que ele compôs pensando nas suas filhas. Ele fala, princesas, como é que é? Princesas em espanhol. Vocês conhecem? Jesus Adrian, aquele cantor espanhol lá? Não? É muito bonito, as letras dele são muito profundas. Ele fala assim que um dia terá que deixá-las partir. E ele fala como é doloroso isso, mas elas um dia irão partir. Então nós temos que saber que isso vai acontecer um dia e fazer isso de uma forma a amar incondicionalmente e ajudá-los também a vencer o medo nessa hora de terem que voar sozinhos. A flecha pode ter medo de fracassar e nós então devemos amar as flechas e os filhos e prepará-los para afastar os seus medos. Como disse o pastor Ronaldo Franco, demonstre seu amor, afeto e carinho permanentemente, beije-os, honre-os, abrace-os, mime-os. Amor não tem contraindicação, né? Amor não tem contraindicação. Carinho não estraga ninguém, afeto não gera desafeto. Então precisamos ajudar os nossos filhos incondicionalmente. Assim, a flecha que depende das nossas habilidades serão lançadas à vida. O sucesso da flecha, irmãos, em muito depende das nossas mãos. Nós somos a ferramenta de Deus para lançar essas flechas. Temos que ter técnica, temos que ter os princípios de Deus da criação saudável, de proteger e projetar propósitos divinos e gloriosos na vida dos nossos filhos. A graça de Deus precisa ser uma realidade no dia a dia da nossa vida. Sua graça redime, liberta, restaura, aperfeiçoa. Como disse Paulo, a minha graça te basta, falando a Paulo. Você pode, irmão, irmã, eu também, qualquer um de nós podemos levar nossos filhos para a igreja, mas se nós não levarmos para dentro de casa Jesus, eles vão achar que tudo isso é só fachada. Nós precisamos viver como que na igreja e em casa a mesma pessoa, servos de Deus. Eu lembro, quando eu falo sobre coisas assim, do meu filho Júnior, perguntou certo dia, após ouvir uma palestra, quando eu estava ministrando para casais e famílias,
E eu estava lembrando os maridos que a mulher precisa ouvir que é amada muitas vezes ao dia. É isso mesmo, irmãs? Vocês precisam ouvir muitas vezes ao dia: eu te amo. É assim mesmo? Confere, ainda é assim ou já mudou? É? E terminou a palestra, a gente estava indo embora, meu filho perguntou para a mãe: mãe, o pai já disse para você que te ama hoje? Felizmente eu tinha dito, mas às vezes a gente esquece, né? Então os filhos estão atentos, se nós estamos vivendo o que nós falamos e o que nós ensinamos. Você tinha a ver de vez em quando uma coisa interessante lá na internet, e que em um desses casos, né, a mulher fala para o Júnior: Júnior, o pastor me chamou para dar palestra para casais. Ele falou: como é que ela chama? Mércia. Que isso, Mércia? Você dá palestra para casais? Mércia, você não vive. E fala um monte de coisa para ela. Ela fala: que isso, Júnior? Você está falando que eu não respeito você? Você está falando que... E eles vão entrando numa discussão lá. Está falando que eu não tenho paciência. E ela brigando com ele, né? E fala: Mércia, você não pode ministrar para casais. Então, irmãos, é uma coisa muito complicada isso, né? A gente precisa viver o que a gente fala dentro de casa em primeiro lugar. E os filhos estão olhando isso em nós. Isso estão olhando. E a flecha, por isso, está nas nossas mãos. Precisamos lançar essas flechas com alegria no futuro, lançar com confiança que Deus vai cumprir o propósito na sua vida. Nós temos que crer em Deus, meus irmãos. Deus falou que abençoará os nossos filhos. Que os que são abençoados, abençoados serão. Nós também precisamos confiar e entregar nas mãos de Deus e depender dele tão somente. Acima de tudo, que eles sejam homens e mulheres de Deus. Eles precisam da bênção de Deus em cada ação. Eles precisam viver e reconhecer que só Deus pode edificar a casa. Eu tive muita preocupação com um dos meus filhos por causa disso. Mas eu sempre acreditei que eles nasceram por causa de oração. Não sei se eu já contei aqui. E a gente orou: Deus dá, e aí Deus fecha a madre, não tinha remédio, não tinha nada para evitar, e tinha vida normal, e Deus fechou a madre. E depois de quase 2 anos nasceu ele. E então nós falamos: se o Senhor quer nos dar para ser uma bênção, ele veio. Mas durante muitos anos eu tinha preocupação por causa da influência deste mundo, mas joelho no chão, orando. A única coisa que nós podemos fazer depois que já ensinou, depois que já lançou a flecha, já preparou a flecha, é orar. Esses dias atrás, minha nora me contou que ele foi promovido para assumir o comando da 14ª Companhia de Polícia Militar de Força Tática lá no sul do Mato Grosso. E ela disse: ele reconheceu que foi Deus. Ele é muito capaz, ele é muito inteligente, ele tem muito preparo, ele fez muitos cursos, tem muitas medalhas no peito, mas eu vi lá as notícias dos jornais falando sobre a vida dele, a carreira dele, mas ela me falou, e isso que é importante para mim: ele reconheceu que é Deus. É isso que nós precisamos passar para os nossos filhos, que eles precisam ter essa noção, que é Deus que edifica. E se o Senhor edificar, então nada poderá estragar, nada poderá desfazer as bênçãos de Deus sobre os nossos filhos. Como dizia Adam Clarke, por outro lado, todos os casamentos que não estão sob a bênção de Deus serão uma demonstração de que é inútil, uma maldição privada e pública. Isso a gente vê todos os dias, tem muito disso, irmãos. Não tem a bênção de Deus. E como igreja nós temos que ensinar isso, levar isso. Olha, aprenda, entenda, abra o coração, peça para Jesus entrar no seu coração, entrar na sua vida, entrar no seu lar. Aquele que escreveu aquela música, entra na minha vida, entra na minha casa, ele conta isso na história dele, né? Chegou um dia que ele viu que estava tudo estava arruinada a vida dele, a família dele, e ele disse: entra na minha casa. Entra na minha vida. Ele diz que Deus entrou na sua casa, Jesus entrou na sua vida e tudo mudou. Essa é a realidade que nós temos que despertar o mundo de hoje, e porque essa geração alfa precisa ir longe, ela precisa ser uma geração... Obrigado, Lucas, pela água. Uma geração que irá reta
correta e será bênção para o futuro da nossa nação, com moral, com ética, com tudo de bom. Então, o nosso primeiro ministério é justamente esse, de preparar a família, de preparar os filhos, que é a próxima geração que vai assumir o controle da casa, o controle da cidade, o controle do governo, do mundo, está em nossas mãos. Graças a Deus hoje, nós temos algumas pessoas no controle de governos mundiais que temem a Deus e são cercados de pastores para orar pelo seu governo. Nós temos recebido socorro por causa disso. Pessoas que têm temor de Deus, estão querendo promover paz no mundo e evitar que as nações sejam destruídas pelo mal. Então, esse nosso primeiro ministério, que é a família, é a base de tudo. E se nós formos bons para só os de fora, e em casa nós falharmos, e não sermos bons para as nossas preciosas heranças, é tudo arruinado, isso nada está valendo, como Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 5,8, se alguém não tem cuidado dos seus, é principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então vamos depender da graça de Deus, cada dia, no dia a dia. Vamos orar como Neemias: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Precisamos preparar as mãos, braços, para lançar nossa geração alfa bem longe, para ser uma geração muito abençoada. Mãos hábeis, que irão livrar os filhos, irão lançar bem longe, irão livrar os filhos deste mundo terrível. De um lado está o cristão, com o seu coração, Jesus, e do outro lado do mundo, bombardeado por uma cultura anti-Deus, anti-Bíblia, anti-Cristo, e acusando o cristão de estar sendo alguém manipulado, quando na verdade essa geração já foi manipulada, hackeada a sua mente, hackeado seu espírito pelo mal, e está fazendo grandes estragos na nossa sociedade. Nós precisamos lançar filhos que irão continuar se livrando das ideologias, se livrando das drogas, se livrando da violência, se livrando do envolvimento com crimes, das amizades arriscadas, das futilidades desta vida, da interpretação errada deste mundo. Nós precisamos lançar filhos como flechas certeiras ao alvo, para que elas alcancem todos os propósitos que Deus traçou para a sua vida. Então lembre-se, a não ser que o Senhor edifique a casa, todo o trabalho será inútil. Dobre os joelhos e peça a Deus misericórdia, para que possa cumprir todos os propósitos da criação dos filhos com inteligência, habilidade, força, sobretudo a graça de Deus. Então, a flecha deve estar na mão de quem? A flecha, a criança, o filho deve estar na mão de quem? Nós, do guerreiro. Nós somos os guerreiros. Não é na mão do professor da escola, não é na mão de outras pessoas, cuidadores, é nossa mão. E é preciso que haja um alvo bem definido. Você tem que saber para onde você quer dirigir a flecha. Precisamos ser habilidosos. A flecha precisa ser reta. Precisamos cuidar dessa criança para ela crescer reta, para ela ser hábil. O filho, a filha é um tesouro. Essa flecha é uma herança que Deus deu, que cada dia Deus lapida através das nossas mãos, das suas mãos, transforma e será um ser humano incrível e fará grandes coisas para a glória de Deus, para a alegria dos pais. Nunca se esqueça que você é uma joia preciosa, seus filhos são heranças preciosas que recebemos. Você é o presente que Deus enviou, filho, na pessoa do Pedro aqui, Todas as crianças são esse presente que Deus enviou para a alegria da família, alegria da igreja, alegria do mundo. Deus tem grandes planos para a sua vida, e seja assim essa criança, essa pessoa abençoada com a graça de Deus, com Deus no coração e fé em todas as ações. Será essa semente espiritual, uma descendência de Cristo, um renovo
foi falado de renovo hoje aqui, renovação, equipe renovação, né? Serão fortes, vão vencer todas as lutas que foram travadas com o inimigo. A Bíblia diz em 1 João 2, crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. A Bíblia foi dirigida para as crianças. Grande parte das Escrituras é dirigida para as crianças. Deus está falando, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Isso é para as crianças. E continuar lembrando sempre de tudo isso. E abrindo o coração cada dia, convidando Jesus para entrar na vida, entrar na casa, para o Espírito Santo transformar toda a realidade triste, ainda imperfeita, em uma situação de bênção. É mais ou menos isso, irmãos. Pastor, eu fico surpreso como que o tempo corre quando a gente está aqui em cima, né? Agora, deixa eu chegar só ao que o pastor me pediu, mas rapidinho. Qual será a próxima geração? A próxima geração. Então, além de estar orando sem cessar por nossas crianças, e então terão um fim glorioso pela bênção de Deus. Qual será a próxima geração? Esse aqui é o último. Só rapidinho. Essa próxima geração, ela existirá? Bem, ela existirá, pastor, porque praticamente ela já está nascendo, né? A menos que Jesus volte dessa noite até o final do ano, então praticamente não terá essa geração. Mas algumas coisas não aconteceram ainda para Jesus voltar de repente. A paz que está se promovendo hoje no mundo é um sinal disso ainda que essa paz pode se transformar no governo do anticristo, que Paulo diz, haverá paz e segurança, então sobrevirá a repentina destruição. Mas algumas coisas não aconteceram. A evangelização de todas as etnias, Jesus falou, esse evangelho será pregado a todas as nações. Etnia ali, não é país, não é continente, etnia. Aqui no Brasil tem muitas etnias que não foram alcançadas ainda pelo evangelho. É claro que a tecnologia pode ajudar, alguém pode aprender a língua e através da tecnologia enviar o evangelho. Ainda assim não é uma coisa bem rápida de acontecer. Outra coisa que Jesus falou é que quando ele voltar, possivelmente não encontrará fé na terra. Ele fala, porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem vir? Então será um mundo de tanta incredulidade que é o que Paulo chama, haverá uma grande apostasia. Essa grande apostasia ainda não está acontecendo. O Brasil está sendo salvo pelos evangélicos. Esse grupo revolucionário que está aí, querendo roubar nossas liberdades, tirar nossos direitos, acabar com todas as liberdades, esse grupo revolucionário está dizendo, eles reconhecem, por causa dos evangélicos, eles não estão conseguindo avançar. Porque nós estamos ganhando o Brasil para Cristo, muita gente tem se convertido e está desperta sobre a realidade da geopolítica também. Isso é uma coisa que é devido aos evangélicos no Brasil. Nos Estados Unidos também é muita fé ainda. O Charlie Kirk, que foi assassinado agora, com um tiro no pescoço. Ele é um exemplo de um homem que falava a multidões, arrastava multidões de jovens. Há um avivamento entre jovens nos Estados Unidos e também na Europa está surgindo um avivamento entre jovens. Então, ainda não é um tempo de apostasia. Para Jesus voltar, haverá uma grande apostasia no mundo. Esse é um outro sinal. Outro sinal Paulo deixou é que haverá de aparecer o homem da iniquidade, o governador mundial. Algumas coisas estão se encaixando, a tecnologia está se encaixando, não vai demorar muito, eles vão unificar a moeda mundial, através de um controle, através da criptomoeda, provavelmente é criptomoeda, é alguma coisa, um dinheiro eletrônico, e ninguém poderá comprar, vender se não tiver naquele sistema, e ninguém mais vai conseguir roubar, fazer corrupção, isso é uma coisa que vai acontecer, isso vai unificar a economia, política e religião. O mundo está se preparando para isso, mas ainda não vemos isso como uma coisa bem próxima de nós. Jesus disse no sermão escatológico que ele virá no meio da tribulação. Eu creio que é isso que Jesus falou lá. E Paulo fala sobre isso também, sobre o arrebatamento. E eu creio que será no meio da tribulação. Eu não creio que nós vamos sair daqui sem sofrimento. Paulo diz que para entrar no reino dos céus nós temos que passar por muita tribulação. Há muitas coisas que ainda não aconteceram. Esse homem anticristo, a besta do Apocalipse, ou o homem da iniquidade que Paulo fala, ele vai proibir toda a religião no mundo. Haverá só uma religião, a religião do anticristo. E ele vai sentar
no lugar que é o trono de Deus, que é lá em Jerusalém. O templo vai ser reconstruído. Então tem que tirar a cúpula que está lá, muçulmano, e reconstruir o templo. E no meio do sacrifício, depois de que eles voltarem a oferecer o sacrifício, o bezerro dourado, o bezerro vermelho, perfeito, eles já têm o altar preparado, eles já têm a veste do sumo sacerdote pronta, eles têm tudo pronto, só não tem o altar, o lugar do templo, que é onde era ali que Davi construiu o templo, é onde está a cúpula da rocha. Mas as coisas estão se movimentando para os judeus terem de volta o espaço do templo e construir ali. O altar está pronto, a roupa do sacerdote está pronta, só está faltando a permissão para voltar a oferecer o sacrifício. E é o anticristo que vai conseguir essa negociação. É o homem da iniquidade que vai fazer isso. E no meio daquela paz entre judeus e o mundo, e que o mundo se volta novamente contra os judeus para aquela guerra do Armagedon. Então, algumas coisas ainda não estão tão vislumbre para acontecer rápido. Então, eu creio, pastor, que essa geração ainda existirá, essa geração. E ela será chamada de ou geração beta, segundo alguns estudiosos, que depois do alfa vem o beta, ou ela será chamada de geração AI, que é a geração da inteligência artificial, porque essa geração será uma geração que vai nascer imersa na inteligência artificial. O comportamento dessa geração será mais moldado pela inteligência artificial do que nós. Vocês cuidar muito disso, tomar muito cuidado com isso, para que as nossas crianças não sejam geradas, aí, formadas pela inteligência artificial. Mas nós que somos servos de Deus, vamos formar nossas crianças com os princípios da palavra de Deus. Pode ainda ser chamada geração glass, por causa da tecnologia vestível, o uso constante de múltiplas telas, realidade aumentada, metaversas, tanta coisa que está acontecendo, né? Essa próxima geração será marcada propriamente pela imersão total na inteligência artificial, será uma de educação personalizada, híbrida, com menos foco em diplomas e mais em habilidades práticas. Hoje nossa geração ainda valoriza muito um diploma, essa próxima geração não vai valorizar isso. Eu estava vendo uma entrevista um programa do Chá Leão, não sei fazer propaganda do Chá Leão, mas aqui, não sei se alguém já assistiu, ele estava entrevistando um menino vendendo, acho que era chocolate, era um doce, não lembro agora aqui, vendendo umas coisas, e ele começa a perguntar, quanto que você ganha com isso? Ele fala, está ganhando bastante, e o que você faz? Eu estou investindo em criptomoeda. Olha, naquela idade, o menino tinha uns 12, entrando na adolescência, e o que você vai fazer? Eu vou ganhar dinheiro, vou investir no Doge também, que é a moeda do Elon Musk, que falou de uma outra moeda que ele vai investir, além da Bitcoin. O menino está focado. Aí ele falou assim, estudo. Não, eu estou estudando, eu estou trabalhando para ganhar dinheiro. Se eu for comprar uma Ferrari, não vou perguntar se eu tenho diploma, vou perguntar se eu tenho dinheiro. Essa é a mentalidade dessa geração, e essa próxima geração vai ser mais ainda. Não está interessado em diploma, está interessado em fazer coisas que vai ganhar dinheiro, vai ganhar o mundo, vai ter as coisas, né? Então, uma geração que não pensa muito em carreira, e ter mais consciência social e assim por diante, né? Muito autônoma, adaptativa. Enfim, tem muita coisa que a gente não sabe. Algumas coisas são sugestões, né? E que a gente precisa ficar atento. Então, eu creio que ela existirá antes do arrebatamento, talvez venha o arrebatamento nessa próxima geração. O que a gente tem que ficar? Olhando os sinais, olhando os acontecimentos, se está acontecendo aquilo que Jesus falou. Quando começarem a acontecer essas coisas, olha, levantai os olhos para cima, que o Senhor está perto. Então, observe o mundo, olhe a Bíblia, confira, você vai saber, Jesus está perto, vai preparar a sua geração também para isso, porque a vida é curta, a vida é dura, curta, incerta, e por isso ela deve ser vivida com intensidade, deve ser vivida para a glória de Deus. Devemos deixar um legado profundamente encorajador para essa criança, para essa geração, para a vida cristã e para a próxima geração, sempre acima de tudo, contemplando a beleza em Deus, de Deus e para Deus, como também dizia Edward, esse grande avivalista.
Que Deus nos abençoe. Amém. Desculpe, irmãos, acho que extrapolei um pouco o tempo.